Olá, estou aqui para continuar a gravação. Meu treino vocábulo. Meu treino vocário. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora é o vídeo 15. Isso. Então disse Luiz, aguçando sua expressão. A senhora está me dando razão. Houve uma tradição prévia sobre a qual Chanter arquitetou sua história. Uma tradição, sim, mas provavelmente muito anterior ao cristianismo, especificou ela. Cálices transbordantes ou caldeirões mágicos que garantiam a vida eterna foram comuns nos mitos pagãos da Europa. Chanter deve tê-los conhecido e teve ideia de reduzi-lo a um novo termo e criou seu próprio mito a partir dessa palavra. Depois, como não concluiu seu relato, este foi enriquecido com as ideias de outros autores que o vincularam à história de Jesus, gestando um arquétipo que pendura até hoje, como podemos comprovar nesta sala, por sinal, disse com um olhar fixo no regente. A senhora está deturpando a realidade, interrompeu Luiz. O Graal não é mito, muito menos pagão, existiu de verdade. Ao dizer aquilo, fechou a Bíblia com rispidez. De dentro dela expeliu-se uma sutil nuvem de poeira que flutuou entre o regente e Lady Godwin. Sua irritação nos deixou boquiabertos. O cavalheiro, que distribuía os cartões de visita e que parecia o equilíbrio em pessoa, havia se enfurecido. Uma gota de suor lhe escorria da têmpora esquerda até o bigode, enquanto suas mãos tremiam. Acalme-se, aconselhou a voz serena de Lady Victoria. O fato de o Graal ser um mito e sua pátria ser literatura o converte em algo mais próximo do que se fosse uma relíquia venerada em um templo. Luiz lhe dedicou um olhar furioso. Como pode dizer isso? Esbravejou consternado. Logo a senhora, que há anos escreve sobre enigmas da história, sociedades secretas, conspirações e acontecimentos sem explicação, não pode defender agora que o Graal não tem fundamento histórico. Eu não disse isso, replicou Lady Victoria, muito calma. O que eu disse é que se trata de um mito. E o senhor já deveria saber que os mitos sempre escondem uma parte de verdade. É como a existência dos dragões. Hoje, alguns paleontólogos têm certeza de que a crença nesses monstros surgiu quando nossos antepassados encontraram os primeiros fósseis de dinossauros e os interpretaram com as próprias referências. O caso do Graal é parecido. Estamos falando de um objeto descrito pela primeira vez em um romance. Um objeto poderoso, ingênuo, que irradia luz, cura doenças ou concede vida eterna. Mas, cada vez que nos empenhamos para encontrá-lo, não aparece em lugar nenhum. Ou pior ainda,
aparece em muitos. Apenas um é verdadeiro. E dele nasceu o mito, bufou Luiz com má vontade. Essa é uma abordagem lógica. Receio, querido, que neste caso o fundamento do mito não seja o que a senhora imagina, o que o senhor imagina. Luiz afrouxou o nó da gravata, tentando se tranquilizar. O que está se referindo? Indagou desconfiado. O senhor, como a maioria dos leitores aí fora, garante que o Graal é um cálice mencionado por Mateus em seu evangelho. Mas essa é uma maneira superficial de encarar o problema, prosseguiu Lady Vitória. O que quero explicar é que o enigma do Graal é de outra natureza, mais sutil. Um enigma que foi criado por um escritor e que provavelmente só outro escritor poderá resolver um dia. Não entendo para que isso. É um assunto para arqueólogos, historiadores, teólogos talvez. Está enganado, replicou ela. Diga-me, segundo o senhor, o que o Graal concede? Luiz Belo não hesitou. A vida eterna, respondeu. E o que acha que a boa literatura concede a um escritor, senão a imortalidade? Um escritor, querido, é como um cavaleiro do Graal. É capaz de façanhas imperecíveis e de criar do nada coisas fabulosas que nos assombrarão por séculos. Entende? Acho que foi por isso que o meu mestre José Roca me convidou a dar uma olhada neste livro. Talvez tenha pensado que, se eu o estudasse, decifraria o verdadeiro sentido do Graal e a sua conexão com a criatividade. Dei um suspiro ao ouvi-la citar o meu avô em público. Mas Luiz, contrariado, continuou monopolizando a conversa. Não estamos falando de segundas literaturas, nem de metáforas, protestou. É claro que sim. Eu estava começando a admirar o caráter imperturbável de Lady Vitória. Ainda que o senhor se empenhe para centrar tudo na historicidade do Graal, reduzindo a essência mais ordinária, deveria admitir que o Graal é, por ora, mero fato literário. Apareceu pela primeira vez neste poema, de 9.000 versos, datados dos fins do século XII. Levantou como prova o livro de Shakespeare. Isso é evidente, e é evidente também que neste poema não se diz que se tenha sido um cálice da última ceia. Tal identificação chegaria mais de 2 décadas depois, em outro romance, no relato de um escritor que viveu não muito longe de Troyes, Robert Boyle. Luiz negou com a cabeça, obstinado. Mas li Contes de Graal não menciona o cálice de Cristo. Então, o do Xerxes, que Xerxes está falando? Chess se intrometeu no debate com a cândida inquietude da qual se gabava.
Essa é a chave. Lady Godman sorriu enquanto brandia o seu exemplar. Vamos nos esquecer por um momento do Indiana Jones tomando o cálice de um carpinteiro do século I em suas mãos, combinado? O conto do Graal não menciona tal relíquia. E menciona o quê? Insistiu Chess. Lady Godman ofegou e se deixou cair na poltrona, cansada da insistência. Tudo bem, ela se acomodou. Querem que eu explique do que Liz Contes trata exatamente, não é? Pelo que estou vendo, nenhum dos senhores teve uma ideia clara do que é. Somos filhos desse século que se empola citando fontes antigas que nunca lê. Não os culpo, mas peço que ao menos prestem atenção a mim. Capítulo 11. Naquele momento, Lady Victoria resplandeceu de um jeito que eu não esperava. Depois de ter rebatido todas as argumentações do grupo, ainda tinha ânimo para prosseguir. Talvez devêssemos ter evitado que fizesse isso, principalmente tendo visto a sacola de remédios com que comparecera à reunião. Mas o certo é que ninguém deu conta desse detalhe. Pelo contrário, atentos, nós a incentivamos a resumir o conto do Graal. Na realidade, o romance de Troyes é o modelo perfeito do livro de busca. Começou. Naquela época, as obras desse tipo tinham uma função moral, mas também contavam com o intuito de distrair os leitores com aventuras mais ou menos fantásticas. Troyes conta com a peripécia de um jovem que cresce acompanhado apenas de sua mãe, isolado do mundo, mas profundamente nas profundezas de um bosque. Não é, pois, um relato ambientado nos tempos de Cristo, mas na época do próprio escritor. Trata-se, como disse Salazar, de uma história de cavalheiros e damas, de torneios, jantares em palácios, ermitões e reis. É justo admitir, porém, que o protagonista não é um herói tradicional. Muito pelo contrário. Troyes o apresenta como um rapaz um tanto rude, sem educação, um autêntico bronco, que um dia encontra alguns cavalheiros de brilhantes armaduras e os confunde com anjos. Imaginem, eles zombam dele, mas, alheio às risadas, o rapaz os bombardeia de perguntas e descobre que servem ao certo rei Arturo, sussurrei. Sim, isso, David. As aventuras do rei Arthur já eram populares naquela época. Poetas e trovadores recorriam com frequência a Merlin, a Guinevere ou a Távola Redonda para dar mais distinções aos seus relatos, precisou. Mas não nos desviemos. Como devem supor, o encontro com esses cavalheiros despertou uma súbita vocação em nosso inocente amigo. De repente, aquele jovem quis pôr-se a serviço de Arthur e empreendeu o que a crítica literária chama de quête, a busca. Hoje talvez seja difícil compreender, porque em nossa cultura basta usar um computador para achar aquilo que necessitamos.
Mas no século XII, para encontrarmos resposta para o que quer que fosse, era preciso sair de casa e se expor a mil perigos. E é isso que acontece com o nosso jovem. Após diversas vicissitudes, ele chega à corte daquela espécie de super-herói antigo, onde graças à sua tenacidade, graças à sua tenacidade, conquistará um lugar. Assim como nos filmes da Marvel, seu primeiro objetivo será conseguir uma roupa.